O Liverpool desembolsou uma fortuna para tirar Florian Wirtz do Bayer Leverkusen. Mas o que esse meia alemão de apenas 22 anos tem de tão especial para valer milhões? Nesse vídeo eu te mostro como ele joga, quais funções pode cumprir no time de Arne Slot e por que ele pode ser um dos grandes nomes da próxima temporada dos Reds. Se eu precisasse definir o Wirtz em uma palavra, seria participativo. Óbvio, ele é muito mais que isso, mas por que eu quero dizer exatamente esse termo? Cara, o Wirtz ele cai em diversos locais do campo. É um meia que joga do meio para o lado esquerdo, mas a gente vai ver ele em diversos setores na equipe do Liverpool, a depender, claro, de qual a função que o Arne Slot vai colocar ele. E eu já vou falar aqui para vocês o que eu acredito que vai acontecer. Mas, cara, ele tem uma facilidade muito grande de trabalhar no entrelinhas, seja mais avançado como a gente está vendo nesse tipo de situação, seja mais recuado como a gente já viu em alguns outros lances aqui. E muito passe progressivo, parece que quando a bola chega nele, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. Então a ideia dele é sempre fazer com que o jogo flua de forma rápida, se houver espaço para isso. E quando ele recebe amplitude, como a gente está vendo nesse lance aqui, no Leverkusen ele tinha o Alejandro Grimaldo e às vezes o Piero Hincapié, que é um zagueiro, mas muitas vezes chegava aqui no campo de ataque, como a gente está vendo nesse lance, para fazer essa dobradinha e fazer com que o lateral aproveite a profundidade, normalmente dando esse passe nas costas do lateral direito adversário para conseguir encontrar um cruzamento posteriormente. E se a gente pensar no Liverpool de agora, acabou de chegar o Milos Kerkez, né, que é um lateral de profundidade, né, já que o Robertson não vive o seu grande momento. Então eu acho que casa muito bem com a proposta aí de um Florian Wirtz jogando mais pelo lado esquerdo, na minha opinião, tá? E cara, esse lance pra mim é muito legal. Dá uma olhada nisso daqui. A gente vê que, obviamente, o volante adversário vai pressioná-lo, tá? Então ele vai ter pouco tempo para pensar esse lance. E aí o que acontece? Quando a bola chega, ele dá um toque de direita para distanciar do adversário e já de perna esquerda ele quebra totalmente a linha. E aí, cara, ele tem campo livre para conseguir progredir no ataque. E como eu falei, é um meia de muita movimentação. Então a gente vai ver bastante ele também fazendo esses movimentos nas costas pelo lado direito e, claro, pelo lado esquerdo, tá? E aí sempre buscando as melhores opções, ele trabalha muito bem com as duas pernas e aí diversas vezes participando de situações de gol, mesmo que não seja de uma forma direta, ou seja, com assistência e gols, como a gente vai ver um pouco mais à frente ainda nesse vídeo. Talvez o que eu diga aqui a respeito dos dribles do Florian Wirtz seja até uma heresia para muita gente, mas eu quero com o seu comentário aqui exatamente sobre esse ponto, tá? Mas a minha opinião, eu acho que o estilo de drible do Florian Wirtz é muito parecido com o Lionel Messi. Não sei se vocês concordam comigo não. E por que eu digo isso? Cara, ele trabalha muito bem na entrelinhas, como a gente está vendo nessas imagens aqui, e sempre efetuando breaks e dribles extremamente curtos. E claro, muito contato com a bola, ou seja, ele vai dando aqueles toquinhos curtinho. Na hora que o adversário vem, ele pum, corta para um lado, corta para a esquerda e trabalha também muito bem com as duas pernas. Você vê que a perna esquerda sempre vai auxiliando ali o drible em diversas situações. Diferentemente, por exemplo, do estilo Vini Júnior, que é um cara que dribla um pouco mais longo, a gente não vai ver o Wirtz dando grandes investidas em velocidade, com muita aceleração. Não, a aceleração dele ali no lugar para conseguir sempre encontrar uma boa alternativa, como a gente vê nesse pênalti sofrido contra o Augsburg. Comenta aí embaixo o que vocês acharam aí dos dribles do Florian Wirtz. As assistências do Florian Wirtz realmente são mistas, então a gente vai ver muita variação de assistência, como por exemplo levando a profundidade para cruzar e o jogador fazer o gol. Também parecendo que tem um olho nas costas ali para encontrar o Kai Havertz numa situação de pouco espaço. Pifando, né? Bem ao estilo camisa 10, encontrando as costas ali da defesa, principalmente o Liverpool, que tem jogadores extremamente rápidos para fazer esse movimento de ataque. E também assistindo um companheiro que chega um pouco mais de trás, como a gente vê nesse lance. Cruzamento, sempre olhando bastante o posicionamento, deram muito espaço nesse lance, para falar a verdade, e ele acertou ali com facilidade. E claro, pensando ali o jogo um pouco mais rápido de primeira para colocar o Patrick Schick cara a cara. Aliás, o Patrick Schick fez muito gol com assistência do Florian Wirtz nas temporadas que eles jogaram juntos ali no Leverkusen. E claro, também aproveitando o seu drible, né? Drible boa característica dele, com a bola próxima do pé, como eu já mencionei, para colocar o Frimpong, que aliás vai ser companheiro dele no Liverpool também, de boa para fazer esse golaço. A finalização do Wirtz realmente me impressiona também. E por quê? Ele não é um jogador que chuta muito forte, não chuta também em diversos momentos ali com perna trocada, mas ele é muito forte no 1 para 1, tá?
Ele tem essa qualidade para chegar cara a cara com o goleiro e, na maioria das vezes, finalizar com menos força, mas sempre tirando do alcance do goleiro. Então a gente percebe nesses lances que ele dá um drible, inclusive isso aqui é um golaço, né? Um drible de letra, e já coloca no canto do goleiro, né? Não tem muita cerimônia. Esse daqui também, que foi na Champions League, ele consegue quebrar todas as defesas e dá só um toquezinho do lado esquerdo. Então não é um jogador que vai entregar 30, 35 gols na temporada, mas quando tiver oportunidade, com certeza vai botar a bola na rede. Na minha visão, o Wirtz tem tudo para em pouco tempo brigar pelo posto de um dos melhores jogadores do mundo. Pela sua leitura de jogo, habilidade no X1 e o entendimento tático que tem com apenas 22 anos. Realmente é um talento raro. E falando em talento raro, tem outro jovem que também chegou à Premier League e promete fazer muito barulho. Ryan Cherki. No vídeo que está aparecendo aí na tela, eu analiso o estilo de jogo dessa joia francesa que pode ser um dos grandes nomes da nova geração. Te vejo lá.